Dando continuidade às nossas aulas de dilatação térmica, vamos agora para a dilatação superficial. Observamos aqui uma chapa metálica. Ao aquecer essa chapa, ela vai aumentar o seu tamanho em todas as dimensões. Então, vem a pergunta: quando a temperatura varia, o comprimento da placa é alterado? Observe que sim. Quando a temperatura varia, a largura da placa também varia? Sim. Agora observe aqui. E a espessura? A espessura não varia ou a espessura varia de forma desprezível em relação às outras dimensões em questão? A gente observa que ela aumenta, também diminui, só que ela é desprezível com relação às outras dimensões. Então vamos observar aqui, ó. Na simulação da página anterior, você observou que a dilatação térmica sofrida pela chapa metálica é bastante pronunciada em duas de suas dimensões. Estas dimensões definem a superfície, por isso, o fenômeno aqui observado é chamado de dilatação superficial. Dilatação superficial é a dilatação em duas dimensões. Duas dimensões, a gente observa que todo material que tem duas dimensões, ele também tem uma outra dimensão. Só que essa outra dimensão ela é desprezível em relação às outras dimensões. E a gente trabalha sempre com material isotrópicos. Estes materiais eles se dilatam igualmente em todas as dimensões. Observe. Todos esses objetos aqui são objetos que se dilatam em duas dimensões. Vamos observar aqui um experimento. Nós temos uma chapa com superfície SO e outra chapa com superfície 2SO, ou seja, a área dessa chapa aqui é o dobro dessa. Ao aquecer essa chapa, considerando que a menor tem 1 metro quadrado, houve uma variação de ΔS. Se essa é o dobro, naturalmente houve uma variação de 2 ΔS. Se eu aumentar aqui para 2, ou seja, o dobro, aumentará também o dobro na sua dilatação. A gente considera duas dimensões, por quê? Porque a espessura da chapa é desprezível em relação ao comprimento e à largura. Então, essa chapa ela se dilata em duas dimensões. Por isso que é chamado de dilatação superficial, porque aumenta a área da superfície. Vamos observar aqui que eu tenho a chapa com superfície inicial SO, tem uma área inicial, e eu vou aquecê-la a 10 graus Celsius. Observe que ela vai haver uma variação de ΔS. Se eu dobrar a temperatura, naturalmente eu vou estar dobrando também o aumento da sua superfície, ou seja, dobrando o ΔS. Se eu triplicar, eu vou triplicar o aumento da sua área. Então, eu observo aqui, ó, qual o fator que influiu na variação da área da chapa? A variação da temperatura ou a densidade? A variação da temperatura. A variação da área, ΔS, é inversamente proporcional à variação da temperatura, ΔT. Quando se diz inversamente proporcional, está dizendo que quando um aumenta, a outra diminui. Mas não, ela é diretamente proporcional, porque quando eu aumento a temperatura, vai aumentar também a minha área inicial. Então, a variação da superfície ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. Vamos observar aqui a mesma coisa em relação aos materiais. Cada material possui seu coeficiente de dilatação superficial específico.
Ou seja, quanto maior o coeficiente de dilatação superficial, maior vai ser a sua variação na superfície. E tem aqui vários materiais. Eu vou observar o alumínio. Observe que ele vai ter uma variação de comprimento aqui, se considerar cada ponto desse 1 centímetro, de 10 centímetros, e aqui pouco mais de 3 centímetros. Se eu aquecer o chumbo, observe, é fácil perceber que a dilatação do chumbo à mesma temperatura é maior que a do alumínio. Isso quer dizer que o chumbo tem um coeficiente de dilatação maior que o do alumínio. Se eu observar o granito, ao aquecer o granito, a gente vai perceber que sua variação de aumento de superfície ela é menor que a dos outros metais. Então, observe que a variação da área ΔS depende do material que constitui a chapa. Da mesma forma, o coeficiente linear. Quanto maior o coeficiente linear, maior a dilatação linear. Quanto maior o coeficiente superficial, maior é a dilatação superficial do material. Então, vamos observar aqui que a variação da superfície ΔS é diretamente proporcional à sua superfície inicial SO, ou seja, quanto maior a variação da superfície, é porque maior foi sua superfície inicial. A variação da superfície ΔS é diretamente proporcional à variação da temperatura, ou seja, ΔS é diretamente proporcional a ΔT. Então, a gente vai observar que a variação da superfície depende do tipo de material que constitui a placa. Mesma coisa relacionada lá ao coeficiente linear, certo? Quem vai definir quem vai se expandir ou se contrair mais é exatamente o coeficiente linear e também a temperatura. Então, a gente pode usar a mesma fórmula. ΔS, que é a variação da superfície, ou seja, quanto aumentou a superfície ao ser aquecida ou a ser esfriada, coeficiente de dilatação superficial, superfície inicial e variação da temperatura. Aqui nós temos que o coeficiente de dilatação linear e o coeficiente de dilatação superficial, eles têm uma constante de proporcionalidade e é indicada de acordo com o material, para verificar o quanto ele vai se dilatar ou o quanto ele vai se contrair. Nós vamos observar aqui a relação que existe entre os coeficientes de dilatação linear e superficial. Observem que cada material possui seu coeficiente específico. Chumbo, alumínio, prata. Observe que os metais ele tem sempre o coeficiente de dilatação maior que os outros materiais, ou seja, eles têm mais facilidade de aumentar ou diminuir o seu tamanho de acordo com a variação da temperatura. Se eu observar aqui a tabela, a gente tem condições de identificar a relação entre o coeficiente de dilatação linear e o coeficiente de dilatação superficial. Observe que sempre o superficial é o dobro do linear, 27, 54, 22, 44 e assim por diante. Então, se você tem um coeficiente linear de um material, naturalmente você tem o superficial, ou seja, é só multiplicar por 2, ou seja, só é dobrar esse valor. Então, vamos dando continuidade, vamos observar aqui um exemplo onde fala de uma situação que eu tenho uma placa a uma determinada temperatura. Na temperatura de 15 graus Celsius, encontramos uma chapa de cobre com superfície de área de 100 centímetros quadrados. Qual o aumento da área da chapa, ao ser fornecida 515 graus Celsius de temperatura? Ou seja, eu tenho uma chapa de 100 centímetros quadrados, ela está a temperatura de 15 graus. Ao aquecer essa chapa a 15 graus, qual vai ser sua área final? Ou qual vai ser o aumento da sua superfície? Então, observe, eu tenho aqui os dados. A temperatura inicial, temperatura final,
coeficiente de dilatação superficial. Observe que ele já deu aqui o coeficiente de dilatação superficial, é exatamente o que vai determinar esse aumento. Ele quer saber exatamente esse aumento. Esse ΔS é o aumento da chapa e S é a superfície final, ou seja, a área final da chapa. Então, com esses dados, nós podemos utilizar a fórmula que nós já conhecemos para calcular a variação da temperatura, TF menos TI, ou seja, 515 menos 15 vai ser igual a 500, a variação da temperatura. Com o aumento de temperatura, naturalmente vai aumentar a sua área. Então, ΔS, que é a variação da área, ou seja, o aumento que ocorreu a partir do aumento da temperatura, substituindo na expressão, nós temos aqui, ó. Observe que nós vamos substituir usando a mesma técnica da dilatação linear. ΔS, superficial, variação superficial, área inicial, que foi dada aqui 100, vezes o coeficiente de dilatação, 3,2 vezes 10 a menos 5, vezes a temperatura, que é 500. Quando eu faço esses cálculos, eu vou perceber que houve uma variação na área de 1,6 centímetros quadrados, que é exatamente essa área aqui. Ó. Quando aqueceu a barra, ela aumentou essa área aqui, que é chamada de ΔS. Se fosse para calcular a área final, a superfície final, bastava eu pegar e somar essa variação com a área inicial. Nós temos aqui outro exemplo. Nós temos as dimensões de uma placa metálica retangular, onde nós temos o comprimento e a largura, a 0 graus Celsius. O comprimento e a largura são 20 centímetros por 10 centímetros. Determine a área de uma das faces da placa a 50 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do material que constitui a placa é 46 vezes 10 a menos 6. Então, observe que não foi dada a área inicial, mas foi dada suas dimensões. Como é um retângulo, fica fácil da gente perceber como calcular essa área. Nós temos os dados: temperatura inicial, largura, comprimento, coeficiente de dilatação superficial e temperatura final. Aqui nós podemos calcular a área inicial, multiplicando largura vezes comprimento, que nós vamos ter 200 centímetros quadrados. E aqui tem a variação da temperatura, que é 50 graus Celsius. Observe que ele vai utilizar a fórmula que a gente calcula diretamente a área final, que aqui é ΔS é igual, S é igual a SO, 1 mais coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Mas eu também acho uma forma mais prática é calcular ΔS. Quando se fosse calcular ΔS igual a SO vezes coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura, eu ia encontrar 0,46. Para encontrar a área final, basta somar com a área inicial. Nós temos aqui mais um exemplo, onde tem uma placa apresenta inicialmente a área de 1 metro quadrado a 0 graus Celsius. A ser aquecida até 50 graus Celsius, sua área aumenta de 0,8 centímetros quadrados. Determina o coeficiente de dilatação superficial e linear médio do material que constitui a placa. Observe que aqui eu tenho uma situação bastante interessante, que o comprimento, a área inicial foi dada em metros quadrados e a variação da área foi dada em centímetros quadrados. Então, tem que transformar 1 metro quadrado equivale a 10 elevado a 4 centímetros quadrados, ou seja, se vai multiplicar por 100 duas vezes, ou seja, multiplicar por 10.000. E temos aqui a variação da temperatura. Na lei da dilatação superficial, quando eu isolar aqui o coeficiente de dilatação, que é o que eu quero encontrar, basta eu dividir ΔS por SO vezes ΔT, que a gente vai encontrar o coeficiente de dilatação superficial, beta, 1,6. Como nós vimos anteriormente, o coeficiente de dilatação linear
é a metade do coeficiente de dilatação superficial, ou seja, basta dividir por 2, vai dar 0,8